Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Quantos irmãos encontram no Evangelho de nosso Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 4. Quero agradecer a Deus por esta manhã missionária. Quero louvar a Deus pelo departamento de missões aqui da IAPUB, pelo trabalho feito, por todas as pessoas que cooperam diretamente e indiretamente. Porque tem aqueles ali de frente, tem os que trabalham nos bastidores que nem aparecem e fazem um grande trabalho. E eu quero louvar a Deus por todas as pessoas que ajudam, contribuem, incentivam. Deus abençoe, continue ajudando os nossos irmãos, continue ao lado do pastor José Alves, somando com ele nessa obra que Deus tem me confiado. Que Deus abençoe meu amigo pastor Ediel, e que Deus abençoe todos os irmãos e aqueles que têm uma chamada de Deus. Paulo escreveu a Timóteo dizendo: desperta o dom que é em ti. Esta madrugada eu estava falando com Deus e Deus me disse que este dia de hoje será um dia marcado por muitos milagres. O Espírito de Deus resolveu te municiar com dons espirituais, e você vai ser como um golpe que entra onde ninguém entra. Você vai entrar com um tanque de guerra. Deus vai te dar autoridade sobre os demônios. Através da sua vida, as obras de feitiçaria serão desfeitas. Através das tuas mãos, as enfermidades serão expelidas. Você crê nessa palavra nessa manhã? Vamos ler no capítulo 4, versículo 35 e 36. Vamos discorrer todo o texto, mas vamos ler esses dois versículos. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado, ou passemos para a outra margem. Despedindo a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam a mar. Pode tomar o seu assento? Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Amém. Meus irmãos, eu prego o Evangelho há muito tempo para mim, para a minha idade. Eu prego o Evangelho metade da minha vida. Eu tenho 42 anos de idade e eu prego o Evangelho há 21 anos. E eu adotei algumas coisas no meu ministério pessoal. Se você me convidava a pregar no culto de Santa Ceia, eu vou pregar sobre ceia. Eu vou pregar sobre Davi, eu não vou falar do Daniel, eu vou falar sobre ceia. Eu vou dizer, mas isso é eu. Não é que é errado fazer isso. Nós estamos no Congresso de Missões, sim ou não? Sim. Eu vou falar de missões. Aleluia. É uma oportunidade única que nós temos. Verdade ou não? Oportunidade única. É um momento especial, preparado para isso. O trabalho missionário é um trabalho, pode perceber que todos os trabalhos que se fazem relacionados à missão, geralmente tem a palavra conscientização. Porque é um alerta, é um despertamento. É o momento de você acordar, balançar, sacudir as pessoas, porque a obra missionária é urgente, é para hoje. A Bíblia diz que Jesus andava por todas as partes, fazendo bem a todos, curando os enfermos, repreendendo os demônios e libertando os oprimidos do diabo. No capítulo 4, nós vamos encontrar uma realidade missionária, pastores, missionários, extraordinária. Porque Jesus está de um lado. Os discípulos estão com Jesus. Vocês vão ver isso no versículo 35 e 36. E Jesus surpreende os discípulos. Jesus fala para os discípulos o que eles não esperavam. Do nada Jesus diz assim: passemos para o outro lado. Diga comigo, outro lado. Outro lado. Qual é o problema que nós temos com o outro lado? O outro lado para nós é desconhecido. É ameaçador. Eu tenho um pouco de medo do outro lado. Eu não conheço o outro lado. Eu não sei se é a hora certa de ir para o outro lado. Eu estou tão bem do lado de cá. Eu estou tão confortável aqui. Está tão bom. Eu me acostumei aqui. Aqui eu conheço todo mundo. Aqui eu tenho uma rotina de vida.
Aqui eu tenho minha vida estabilizada, eu estou em terra firme. E de repente Jesus me faz uma convocação. Nós vamos para o outro lado. Nós temos que entender que a obra com algumas pessoas são locais. A obra com algumas pessoas é só na rua que ele mora, é só na casa que ele mora, é só na igreja que ele congrega. Mas tem algumas pessoas que a convocação é para o outro lado. Às vezes Deus quer te levar na contramão da lógica. Às vezes Deus quer te levar justamente para onde você não quer ir. Às vezes Deus te tira de perto das pessoas que você ama, que você gosta, que você convive. Deus te leva para um lugar desconhecido, para uma cultura desconhecida, para um povo desconhecido. E agora, pastor José, Jesus disse para os discípulos: entra no barco, porque nós vamos para o outro lado. Nós vamos para a outra margem. Porque Deus quer nos fazer conhecer o que ainda não conhecemos. Aí a Bíblia diz no versículo 36, despedindo a multidão. Toda a igreja diz comigo: despedindo a multidão. Despedindo a multidão. Vamos mais forte? Despedindo a multidão. Agora diga para o teu irmão: quem é chamado para o outro lado? Eu vou dizer: é melhor se despedir da multidão. Do lado de cá tem 100 irmãs no ciclo da oração. Talvez do lado de lá só tem 2. Ou bastante pouco lá de cá, vai ficar os cultos cheios. Do lado de cá tem dia que tem que chegar cedo, porque senão não sente. Às vezes do lado de lá vai ser diferente. Eu prego o evangelho, como eu disse aos irmãos, há 21 anos. Por misericórdia de Deus, diariamente eu enfrento grandes públicos. 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. É comum eu pregar para essa quantidade de pessoas. A última obra que Deus me enviou agora, para onde eu estou, tem 1 ano e 7 meses que eu estou lá. Sexta-feira eu fui dirigir um culto e eu preguei para uma multidão de 4 irmãos. E eu aprendi uma coisa: você tem que pregar para um como se prega para 1000. Você tem que cantar para um como se canta para 1000. Se você é pastor de verdade, se você é missionário de verdade, se você é chamado de verdade, quando tem uma multidão, você não prepara o melhor, e quando tem pouquinha gente, você não vai abrir a Bíblia e sair, eu prego. Não. A mensagem que eu prego nos grandes congressos, eu prego para 10 semanas. Eu prego para 5. Tem problema nenhum. E Deus essa manhã está chamando alguém para o outro lado. E quem vai para o outro lado não pode ser viciado em multidão. Porque às vezes a senhora vai chegar lá para o ensaio e vai dizer: oi Jesus, 3 irmãs, 5 irmãs, 10. É verdade? Meu amigo Ediel, quando Jesus chama os discípulos para ir do outro lado, os discípulos não sabiam o que era que Jesus ia fazer. Diga comigo: os discípulos não sabiam. Mais uma vez. Pastor Zé, por que quando Deus leva um missionário para o campo, Deus não conta tudo para ele? Deus só diz para ele: entra no barco. Porque se Deus te contar, você vai. Se Deus disser, tem um gadareno esperando do outro lado. Tem crente que vai detestar você. Os irmãos da igreja, tem irmão da igreja que vai te perseguir. Você não vai. Então Jesus é sábio, Jesus é esperto. Ele diz: entra no barco. Entra no barco, vamos para o outro lado. Mas Jesus, quanto que eu vou ganhar? Onde eu vou morar? Eu disse: não, você não dá para contar agora. Isso aí você só vai ficar sabendo na hora. Porque quem é chamado tem que confiar em quem chamou. Quem é chamado tem que acreditar em quem chamou. Levante as suas mãos ao céu. Eu coloquei o nome do meu filho de Levi por causa de um versículo da Bíblia. Meu filho se chama Levi, por causa de um versículo da Bíblia. E passando Jesus pela rua principal de Cafarnaum, viu um homem chamado Levi, ou Mateus, que é a mesma pessoa, e disse: levanta e me segue. E ele, deixando tudo, imediatamente o seguiu. Ele não perguntou onde eu vou morar, quanto que eu vou ganhar, o que eu vou ter de retorno. Não. Quem é chamado não questiona. Quem é chamado só obedece. Porque quem é chamado, o próprio Jesus disse assim: olha, vocês vão, não leva alforje, nem leva bolsa. Não é para levar. Porque tem hora que você fala assim: não, eu tenho que fazer meu pé de meia primeiro. Eu tenho que cuidar do outro. Não, Jesus disse: não leva alforje nem bolsa, não. Pode ir.
E onde que eu vou comer? Jesus disse assim, eu preparo. Vocês vão entrar na casa, e quando vocês disserem, a paz do Senhor esteja nesse lugar, se tiver algum filho da paz, a paz repousará sobre ele. E o que eles colocar na mesa, vocês comem. Se tiver enfermo, vocês curam. Se tiver demônio, vocês expulsam. Aí os discípulos voltaram felizes da vida, dizendo assim, Jesus funciona mesmo. Até os demônios nos obedecem quando falamos o teu nome. Jesus disse assim, parabéns, mas não se alegra por isso não. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Jesus está indo para o outro lado. Agora eu vou dizer para os irmãos o que os discípulos não sabiam. Os discípulos não sabiam, eu sei, eu li o texto. Os discípulos não leram. Do outro lado tinha uma cidade chamada Gadara ou Gerasa. Era uma cidade que fazia parte de Decápolis, que ora estava na mão dos Seleucidas ou na mão dos Ptolomeus. Era uma cidade acostumada com escravidão. Um país pegava e escravizava, tomava, vinha outro, guerreava, tomava. Até que Herodes começou a governar essa cidade. E depois, essa cidade, esse Decápolis, foi invenção do Alexandre o Grande. Aí depois dele, o César Augusto tomou conta, entregou para Herodes, mas como era uma região muito rica, o próprio César Augusto depois pegou essa região. Era uma região e o dinheiro corria. E lá morava a maioria dos porqueiros, dos cuidadores de povos. Era nessa região. Quando Jesus disse para os discípulos assim, entra no barco, Jesus sabia o que estava acontecendo do outro lado. Porque enquanto você não está sabendo de nada, Jesus já está sabendo de tudo. E a Bíblia diz que Jesus, os discípulos entram no barco. Quem está do outro lado? Eu vou contar para vocês o que está acontecendo do outro lado. Os discípulos não sabiam. Do outro lado tinha um homem chamado de Gadareno, que era de Gadara, ou Jezareno, que era de Gerasa. E esse homem, pastor José Alves, era um homem que eu vou dizer para os irmãos a característica dele. Esse homem estava possesso por demônios. E esses demônios fizeram com que esse homem perdesse a sua família, perdesse a sua família. Então a família fez de tudo. A família fez de tudo. Que a família faz de tudo. Faz ou não faz? Leva a clínica em recuperação, paga advogado, leva para o médico, tenta ajudar o drogado, tenta ajudar o alcoólatra, tenta tirar o filho da cidade, levar para lá. A família faz de tudo. Se a família pudesse, até eu levava a camada no pé da cama para ele não sair. A família fez de tudo. Mas mesmo assim a família não resolveu. Quando a família não resolve, pastor Ediel, entra a sociedade. Aí a sociedade diz, deixa com a gente, prende ele. Aí prendia ele quebrava o primeiro. Aí punha a cadeia, ele quebrava a cadeia. Aí a Bíblia diz assim que muitas vezes, sendo preso, ele fazia dos grilhões pedaços. Ele quebrava os grilhões. Você conhece alguém que a sociedade não arrumou? O pastor foi preso, voltou pior. O pastor, a polícia prendeu semana passada. Essa semana ele fez algo pior do que a semana passada ainda. Porque chega uma hora que a família não resolve e a sociedade não resolve. Porque a sociedade vai resolver do jeito dela. A sociedade trabalha com hospital, com cadeia, com polícia, é coisa da sociedade. A sociedade está certa. Sim ou não? Mas a sociedade também não resolveu. Quando a sociedade não resolve, a sociedade passa uma faixa de interdição e dá um aviso para a sociedade, para a cidade. Ninguém passa aqui. Quem passar aqui está correndo risco de morte. O homem andava nu, se ferindo com pedras, clamando, gritando igual um louco, dia e noite, se ferindo com pedra, nu e morando dentro do cemitério. O que a sociedade fez? Interditou a área e disse, ninguém entra aqui. O que a sociedade disse? Ninguém entra aqui. Mais forte? Ninguém entra aqui. Você conhece algum lugar que para entrar tem que entrar com tanto de guerra? Você conhece algum lugar que 10 horas da noite ninguém entra mais? Você conhece algum lugar que alguém conselha o pai e fala para o filho, não passa aqui. Não entra naquele lugar. Jesus está dizendo, é lá. Aleluia! É lá que a igreja vai entrar. A minha igreja vai entrar onde a sociedade não resolveu, onde a família não resolveu, porque quando a família não resolve e a sociedade não resolve, a igreja entra. Levanta as suas duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Jesus disse, eu vos dei autoridade
Vocês vão pisar serpente, escorpiões e todo o poder do maligno e não lhes fará dano algum. Ele prometeu: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, e se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Quem é a igreja aqui? Diga glória a Deus. Agora, quando Jesus está no barco, indo dentro de um lago chamado Lago de Genezaré, que dividia a Galileia dos gentios da região de Gadara. Quem do outro lado percebe que o barco está vindo? A legião que estava no homem. Os demônios, de dentro do cemitério, dá uma olhada para o mar e vê uma luz vindo na direção de Gadara. Porque lá em Gadara, pastor Zé, tem uma legião batendo no peito e dizendo: aqui ninguém entra, aqui ninguém passa, aqui ninguém resolve, aqui prefeito não dá jeito, aqui pai não dá jeito, mãe não dá jeito, polícia não dá jeito, aqui é nosso. E os demônios batiam no peito lá em Gadara e diziam: está dominado, aqui é tudo nosso, quem manda aqui somos nós. E Jesus vindo lá dentro do mar, e os discípulos dizendo: Jesus, o que é que nós estamos indo fazer do outro lado? Jesus disse assim: eu estou indo provar para alguém quem é que manda. Quem crê que Jesus manda em tudo, tudo. Levanta a tua mão, dá um grito de glória, porque ele manda. Ele manda em cima do céu, ele manda embaixo da terra, ele manda embaixo da terra. Os demônios têm que obedecer, os homens têm que obedecer. A labaçada, ele está dizendo essa manhã: o poder e a autoridade me pertence. Uma legião. Tem uma legião lá em Gadara dizendo: aqui eu ponho na cachaça, eu ponho na maconha, eu ponho na cocaína, aqui eu mato no suicídio. E Jesus está vindo. Quem está dentro do barco com Jesus? Os missionários, os discípulos. Quem mandou entrar no barco não foi Jesus? Agora o barco, a Bíblia diz que de repente surpreende os discípulos e Jesus. Na verdade são os discípulos que Jesus estava peregrino. Um forte vento. Diga comigo: forte vento. Diga comigo assim: vento contrário. O que o vento contrário faz? Eu estou indo para lá, o barco está indo. O vento contrário faz o quê? Porque tem uma legião que não quer que o barco chegue. Pastor, por que a obra de Deus é tão difícil? Por que aparece tanto impedimento, tanta luta? Por quê? O diabo não quer que o barco chegue. É por isso que geralmente a família do missionário sofre. Do nada, está matando do nada, fica enfermo. O filho adoece. É uma notícia: o carro quebra, não sei o quê. Meu Deus, por quê? O que você vive não é natural. Você tem que pôr isso na cabeça. O que você vive não é normal. Você está indo para uma região onde o diabo batia no peito e dizia: minha. E Jesus está dizendo: eu vou te plantar lá. Eu vou destituir o poder das trevas. Você crê nisso? Quem é a luz do mundo e o sal da terra? Dá um glória bem forte para Jesus aqui. Os discípulos estão indo com Jesus no barco e o barco é açoitado pelo vento. O diabo não queria de maneira alguma que o barco chegasse. E os discípulos ficaram desesperados. Os discípulos ficaram desesperados. E os discípulos conheciam de quê? A maioria deles? De mar. De barco. Aí, pastor Thiago, como os discípulos conheciam de mar, Jesus estava dormindo, sim ou não? Quando o vento começou, pastor, ele disse: não acorda não, a gente sabe resolver. De mar a gente entende. Acordar Jesus para que a gente não faz isso. Aí mexe na vela aqui, mexe no vento lá, joga água para fora e o negócio não melhora. Porque quando Jesus te chama, Jesus diz assim: esquece o que você sabe. Esquece o que você sabe. Agora você vai viver na minha dependência. Agora sei que você não resolve mais nada.
Você concorda com isso? Diga glória a Deus. Aí os discípulos mestre aqui, mestre lá, mestre aqui, mestre lá, nada. E Jesus dormindo. E Jesus? Porque Jesus queria ensinar para os discípulos uma coisa que eles ainda não tinham. Diga comigo, confiança. Mais alto, confiança. Os discípulos não tinham confiança. Eles tinham obediência. Jesus mandou entrar, eles entraram. Jesus mandou ir, eles foram. Mas eles não tinham confiança. Quando você não tem confiança, você fica pensando: como é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar o carro? Quando você não tem confiança, você fica pensando: será que eu vou conseguir estudar meu filho? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir? Por quê? Porque você for obediente, mas você ainda não confia. Você tem dificuldade em confiar. Aí Jesus deixa um vento. Aqui, pastor, eu já obedeci Jesus. Jesus está deixando um vento para me castigar? Não. Porque Jesus vai fortalecer a tua confiança. Jesus vai aumentar a tua experiência. A tempestade não vai afundar teu barco, não vai acabar com o teu ministério, nem vai acabar com a tua família. Só vai fazer você conhecer Jesus melhor. Os discípulos agora acordam Jesus. Senhor, o Senhor não está vendo? Nós estamos perecendo. Aí Jesus acorda, porque a vontade de Jesus é que os discípulos também tivessem comigo com ele, porque estavam cansados. O problema é que Jesus te chama, te põe na obra missionária, e você para comigo. E quando você para de confiar, você perde a paz, você perde o sono, você perde a fome, e você passa a ter uma qualidade de vida ruim. Jesus não quer isso. Meu Deus. Não. Jesus não quer que você tenha uma qualidade de vida ruim. Jesus está dizendo: durma, coma, tranquilize. Jesus não quer você na obra missionária jogando água para fora, desesperado, correndo dentro do barco, com medo. Jesus está dizendo: Jesus acordou, olhou para eles e perguntou: por quê vocês estão assim? Jesus está te perguntando essa manhã: você está assim por quê? Por que você está desse jeito, correndo dentro do barco, desesperado? Meu Deus! Jesus está dizendo: fui eu que te chamei. Não fui eu que te escolhi. Eu não brinco com a fé de ninguém. Eu não estou colocando a tua vida em risco, e a tua família em risco, não. Eu cuido de ti. Você vai na glória a Deus pelo final? Por quê? Vocês estão com medo de quê? É porque eu vendo, a água está entrando no mar. Jesus disse: vocês vivem, mas não fui eu que chamei vocês. Eu não vou dispensar vocês, nem jogar vocês fora do barco. Eu vou dar uma experiência para vocês. Jesus coloca a mão e se transformar. Aqui é. Aleluia! Aleluia! Os discípulos reúnem na ponta do barco, faz uma roda e perguntam para o outro assim: com eles era crente, tudo andava com Jesus, era doutoreiro. E eles perguntam para ele: mas quem é esse? Eu achei que conhecia ele demais. A gente acha que conhece muito a Bíblia, que acha que conhece muito Deus, a gente acha que conhece muito o Espírito Santo, mas tem situação que Deus te coloca que você esquece tudo. Deus vai te dar uma experiência nova. Você crê nisso? Levanta a tua mão e glorifica a Deus. Deus está dizendo: neste vento, nesta tempestade, você vai me conhecer melhor. Quando Jesus repreende o vento, Jesus repreende. Jesus só repreendia duas coisas: enfermidade e demônio. Quando Jesus repreende o vento, é porque o vento não vinha de Deus, o vento vinha do diabo. Foi o diabo que causou o vento, não foi Deus. Então Jesus repreendeu, porque uma casa não trabalha dividida contra si. Jesus não ia repreender o vento que Deus estava mandando. Que negócio é esse? Jesus repreendeu que era do diabo, porque quando o diabo levanta um vento, Jesus repreende. Agora Jesus chegou para um missionário e disse assim: vai para Nínive. Deus chegou para um missionário: vai para Nínive, pegaram a palavra. Não, lá eles matam o povo, canta a pele. Não, vai para Nínive. Aí ele comprou uma passagem e foi para Tarso. Aí a Bíblia diz assim: e Deus mandou um forte vento. Quem mandou o forte vento? Deus. Quando eu estou indo na direção certa, o diabo envia um vento para tentar me destruir. Jesus faz o quê? Mas quando eu estou indo na direção errada,
Quem manda o vento é Deus. O vento que o diabo manda, Deus acalma. E o que Deus manda? Repreenda o vento que Deus manda. Aí você fala, sai, luta! Sai, não sei o que é Deus. Você diz, sai não, quem mandou fui eu. Vai sair. Sai, Deus. Não, foi Satanás não. Você está na direção errada, eu te mandei para um lado, você está indo para outro. Eu mandei fazer uma coisa, você está fazendo outra. Eu te chamei, você não quer. Eu te enviei, você recusa. Então agora não adianta tentar repreender o vento, não, porque ele não vai. Só tem um jeito do vento acabar. Chegaram para Jonas, lançaram a sorte caiu na cabeça de Jonas. Falou, quem és tu, rapaz? Para onde você está indo? Que ocupação é a sua? Jonas abaixou a cabeça e eu sou crente. Sou crente, rapaz. Deus me mandou para mim, eu estou indo para trás, estou todo errado. Eu sou profeta. Vocês estão tomando prejuízo por minha causa. Me joga no mar. E a tempestade vai acabar. Está achando que eles tiveram dó? Dois na mão, dois no pé. Onde jogou dentro da água, a tempestade acabou. Aí Deus, se é misericórdia, disse para o peixe assim: olha esse crente para mim. Porque na terra seca ele não orou. Vamos ver se ele não orou dentro do peixe, ele ora. Com saúde ele não quis fazer. Vamos ver se o anjo ele faz. Com as duas pernas ele não quis fazer. Vamos ver se socorro ele faz. Aí dentro do peixe, o Jonas não pensou que estava dentro do peixe, pensou que estava no inferno. Aí ele diz: de dentro do inferno eu orei. E diz: ó Senhor, quando tornarei ver tua face? Me dá uma chance, me tira daqui. 3 dias chorando com as algas enroladas na cabeça. Porque quando Deus chama o homem e ele não obedece, ele só se enrola. Ele só afunda. Ele só entra por caminhos tenebrosos. Mas quando Jonas orou, depois de 3 dias Deus conversou com o peixe. Falou: peixão, vem cá, vomita esse homem na terra. E quando o peixe vomita Jonas aparece em Nínive. E a Bíblia diz que ele já sai de dentro da água profetizando. Porque Deus vai te dar uma oportunidade de retomar a tua chamada. Levanta a tua mão, porque é uma segunda chance de Deus para a vida de alguém que esta manhã. Deus está te dizendo assim: você está enrolado. Tem gente aqui no ventre do peixe. E Deus está dizendo: eu vou mandar o peixe te vomitar para você fazer a minha obra. Eu vou mandar o peixe te vomitar para você fazer a minha vontade. Diga glória a Deus. Vamos lá. Jesus chega do outro lado. Quem está do outro lado? A legião que manda em Gadara. A legião que manda na cidade. O homem está lá nu, quebrando tudo, destruindo tudo. Quando Jesus encosta com o barco e os discípulos de Jesus descem, o endemoniado veio ao encontro de Jesus e diz: o que temos contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Agora escuta isso aqui, irmão. Isso aqui é com o crente dando um grito de glória. A legião de demônio olha para Jesus com os discípulos e diz: por quê? Porque vieste nos atormentar. Tem demônio gritando de raiva, perguntando: o que esse missionário veio fazer aqui? O que esse pastor veio para a minha cidade? Essa cidade é minha. Quem esse pastor veio abrir essa igreja aqui? Não era para abrir essa igreja aqui. Ele está se sentindo atormentado. Sabe por quê? Porque Jesus te colocou lá e você não vai vir do mesmo espaço mais. A luz da cidade não fica no mesmo lugar. Levanta a mão, porque é profético o que eu estou dizendo. Até a lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. E as trevas, o corpo de Cristo não vai ocupar o mesmo espaço. Jesus está dizendo: os demônios sairão, as doenças vão embora, as obras serão desfeitas, o demônio será glorificado. Eu te plantei como luz da terra, eu te coloquei como sal da terra, como luz do mundo. Diga glória a Deus. Que tu vieste nos atormentar antes da hora? Jesus diz: não, eu que sei ela. E a Bíblia diz que aquele homem nu, ferido, Jesus dizia: sai dele, espírito imundo. Jesus perguntou, a única vez na Bíblia que Jesus pergunta, que Jesus não conversava com o demônio: quem é você? Ele respondeu: nós somos uma legião. A legião é uma expressão romana, porque a legião de Roma, que era composta por 6.000 soldados,
era a linha de frente das guerras de sangue. Era a tropa mais truculenta, mais sanguinária, mais violenta que existia, era a legião. E o demônio usou a expressão romana, porque o império era romano. Então os próprios demônios dizem, nós somos uma legião. Ou seja, nós somos 6.000 demônios aqui, dentro desse homem. Aí Jesus olha para aquele homem e diz, sai dele, vai embora. Quando Jesus disse isso, quem está me ouvindo diz amém. Então presta atenção agora. Os demônios fizeram uma petição para Jesus. Por favor, não manda a gente embora desse lugar. A gente gosta daqui. A gente está acostumado aqui. Tem legiões, tem potestades acostumadas. Deixa a gente aqui. Não manda a gente para fora desse lugar, não. Não manda a gente para o abismo. Não manda a gente para outro lugar, não. Aí estava pastando uma manada de porcos, aproximadamente 2.000 porcos. E aquilo ali foi proposital. Eles disseram, então permita que nós entremos nos porcos. Jesus disse, entre. Quando entraram no porco, os porcos pularam pelo barranco, pelo precipício e morreram afogados no mar. Quando os porcos morreram afogados, a cidade de Gadara veio fazer uma reunião com Jesus. Eles encontram um homem, pastor José Alves, sentado, vestido e em perfeito juízo, liberto, totalmente liberto. Você manda a glória a Deus? Totalmente liberto. Você manda a glória a Deus? A cidade de Gadara não deu glória a Deus. A cidade de Gadara disseram para Jesus assim, fica de pé só um pouquinho, pastor Diego. Nós queríamos fazer um pedido para o senhor, vai embora da cidade da gente. A gente não quer o senhor aqui. Deus diz, mas por que vocês não me querem aqui? Porque o senhor nos deu prejuízo. Os porcos morreram. Pastor, onde o senhor quer chegar? Você vai entender agora. Não era para eles ter feliz de ver o homem que a família não resolveu o problema, a sociedade não resolveu o problema. Quando eles viram esse homem liberto, não era para eles fazer um culto de ação de graça. Só que eles eram materialistas. E quem é materialista valoriza mais porco do que gente. Quem é materialista dá mais valor a porco do que a gente. Se você valoriza as coisas mais do que as pessoas, o reino de Deus não está em você. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Diga glória a Deus, porque a sua palavra é pura. Quando eles mandam Jesus embora, eles estão valorizando mais os porcos do que a vida do homem. Aí Jesus entra no barco, pastor Max, e diz para os discípulos, já fiz a obra, vamos voltar. O homem está liberto. A potestade de Gadara, que estava sentado no tronco lá em Gadara, dizendo aqui quem manda somos nós, não mandava mais. Jesus tirou esse lá. Jesus destronou o poder das trevas. Jesus destronou o poder do mal. Olha, irmãos, eu conheço 2 casos no Brasil, dois. Um aconteceu aproximadamente já uns 10 ou 15 anos atrás. Teve uma rebelião em presídio aqui no nosso país. A polícia civil e a militar não resolveram. Chamaram o exército. O exército não resolveu. Já tinha morrido 111 pessoas assassinadas. Cabeça, víscera, gente jogada em cima do muro. Quanto mais a polícia e as autoridades revidavam, mais eles revidavam aqui dentro, incendiaram a prisão, fizeram um tumulto terrível. Homens armados de metralhadora, de fuzil, policiais com colete, nada resolveu. Chamaram um pastor. Isso aconteceu aqui no nosso país. Um pastor. Ele desceu pela escada do helicóptero. Quando ele colocou os 2 pés dentro do pátio da prisão, o chefe da facção gritou: a rebelião acabou. O homem de Deus chegou. Meia hora depois, o
O pastor acenou com a mão e disse para a polícia: pode entrar, não tem rebelião mais não, acabou tudo. Aqui na cidade de Pinheiro, no Maranhão, tem um presídio chamado, não sei o que, era das Pedrinhas, os irmãos viram passar um tempo atrás aí, uma matança de preso, uma guerra de facção. Tem um pastor da cidade de Pinheiros, pastor já de idade, pediu para fazer uma visita no presídio. O senhor não pode entrar lá, eles vão matar o senhor. Os reféns já mataram tudo. Pastor, deixa eu entrar. Na sua responsabilidade, abriu os cadeados. Disse para o pastor: entra. O pastor entrou, vai vir com a Bíblia na mão. Foi lá no miolo onde estava o problema. Voltou 15 minutos depois e disse para o diretor da cadeia assim: a rebelião acabou. Deus quer te dar autoridade esta manhã. Onde o poder das trevas imperava, não vai imperar mais. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Deus vai te levar em lugares terríveis, mas Ele está dizendo: eu vou te levar com uma bomba atômica nas minhas mãos. Eu vou repreender todo o poder das trevas e o meu nome será glorificado. Agora, Jesus olha para os discípulos e diz assim: entra no barco e vamos voltar. Aí entra Jesus, entra Pedro, entra João, entra Tiago. Quando os discípulos todos entram, que eles estão puxando, soltando a corda do barquinho, e pastor, quem vem correndo para lá dentro do barco? O liberto, o homem gadareno, o liberto. Ele vem correndo, pastor Marcos: eu vou também, eu também vou. Passa o pé por cima da canoa e diz: eu também vou. Eu disse: mas por que eu não vou? Jesus disse assim: porque eu quero que você saia pregando. Eu quero primeiro que você volte para sua casa, o problema da família resolvido. Depois eu quero que você pregue pela fé. Onde você passou quebrando corrente, matando gente, eu quero que você volte testemunhando, o problema da sociedade resolvido. Jesus disse: conte como Deus foi bom com você. E a Bíblia diz: e saiu aquele homem pregando e contando o que Deus havia feito por ele. Um endemoniado nu, se ferindo com pedras, que a família não deu jeito, que a sociedade não deu jeito. Jesus chama os discípulos: entra no barco. Talvez alguém poderia dizer para Jesus: mas do outro lado tem um endemoniado, ele vai quebrar o barco, vai matar a gente. Jesus disse: que endemoniado? Vocês estão vendo um endemoniado, eu estou vendo um missionário. Vocês estão vendo um endemoniado, eu estou vendo um evangelista. Eu vou libertar aquele homem e o testemunho dele vai salvar muita gente. Levanta suas mãos comigo aos céus. Talvez você pode até não ganhar 1 milhão de almas, mas você pode ganhar alguém que ganha 1 milhão. Talvez você pode não ser um grande pregador, mas você vai ganhar alguém para Jesus que vai pregar o mundo e as nações. Você pode dizer glória a Deus porque Deus tem um negócio na tua vida? Ele não está dizendo que você tem que ser um grande teólogo, ele não está dizendo que você tem que ser um grande pregador, ele não está dizendo que você tem que ser um grande exílio da Bíblia, ele só está te dizendo: conta como eu fui bom com você. Diga para as pessoas como eu fui misericordioso com a tua alma. Fique de pé comigo esta manhã.